Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Educação. Eu sou o professor Tiago e hoje nós iremos discutir sobre eletrodinâmica. Muito bem, então a nossa aula de física hoje tem tema central a eletricidade, mais especificamente a eletrodinâmica. Área muito importante no estudo das ciências e que possui diversas aplicações no nosso dia a dia, como a gente vai ver no decorrer da nossa aula, tá bem? Então, a eletricidade, ela se engloba na primeira competência da BNCC. Nós temos 3 competências na área de ciência da natureza e a eletrodinâmica está relacionada à competência 1. O que é que diz a competência 1, professor? Analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez e que nós possamos aproveitar ao máximo a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente deve saber é o que significa eletrodinâmica, O que é que ela se preocupa em estudar, tá bem? Então, a eletrodinâmica ela é o ramo da física que estuda o comportamento de cargas elétricas em movimento. Professor, existe um ramo da física que estuda o comportamento de carga em repouso? Existe, é a eletrostática. Então, a eletrodinâmica está preocupada em analisar justamente isso, as consequências da movimentação de portadores de cargas elétricas, tá bem? Então, vamos lá. Nós sabemos que todo material, ele é composto por prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons, eles ficam no núcleo atômico, tá certo? Já os elétrons, eles ficam em uma região denominada de eletrosfera. A depender das características do material que você está trabalhando, você pode ter mais ou menos movimentação desses elétrons. Quando você trabalha com materiais condutores, existem o que nós chamamos de elétrons livres. O que são elétrons livres, professor? São aqueles elétrons que estão fracamente ligados ao núcleo atômico, tá certo? É importante destacar que entre o núcleo atômico e os elétrons que estão ao redor do núcleo, existe uma força de natureza atrativa. Então, quando você trabalha com materiais condutores, esses elétrons, eles estão fracamente ligados ao núcleo atômico, tá bem? Então, vamos lá. A primeira definição que a gente vai aprender aqui hoje é a definição de corrente elétrica. Então, vamos lá, professor. O que é corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que o movimento organizado de portadores de cargas elétricas. Em se tratando de metais, a movimentação de elétrons, tá certo? Professor, mas essa movimentação, ela pode ser totalmente aleatória? Quais são os pré-requisitos para que haja corrente elétrica? Toda movimentação de elétrons gera corrente? Não. Para existir corrente elétrica, é necessário que haja uma movimentação ordenada dos elétrons. E essa movimentação ordenada, ela só é possível se você submeter o seu material, o seu condutor, a uma diferença de potencial. Aquela grandeza física medida em volts, tá bem? Então, quando você submete o material a uma diferença de potencial, o que é que vai acontecer? Haverá movimentação ordenada de elétrons, caracterizando a corrente elétrica, tá bem? Então, vamos lá. Primeira equaçãozinha que a gente vai discutir aqui é o cálculo da intensidade média da corrente elétrica, Eu estou chamando aqui no meu material de I, de intensidade média de corrente elétrica. Então, a intensidade nada mais é do que a razão entre a carga elétrica e o tempo. Ou seja, eu estou contando o total de cargas que passam por segundo. Então, significa dizer que quando eu calcular a corrente elétrica, qual vai ser a unidade de medida, professor? Vai ser Coulomb por segundo, não é isso? Justamente. Mas Coulomb por segundo nós chamamos de ampere. Então, ampere é a unidade de medida no Sistema Internacional de Corrente Elétrica, tá bem? Então, o correto é eu falar, a intensidade de corrente de tal circuito é de 0,1 amperes, ou Coulomb por segundo, tá bem? Então, vamos lá. Professor, existem aplicações da eletrodinâmica no nosso dia a dia diversas, Eu coloco aqui para vocês um exemplo, que são os raios, tá certo? Os raios nada mais é do que uma descarga elétrica que ocorre entre nuvens ou entre nuvem e o solo, tá certo? Então, essa descarga elétrica, ela acontece quando as duas nuvens, por exemplo, se for um raio entre nuvens, elas estão eletrizadas com cargas de sinais diferentes, tá certo? E aí o ar que existe entre elas passa a ser
um material condutor. Um dos nossos pontos principais da aula de hoje é discutir sobre energia elétrica. Então, diversas são as aplicações, né? Hoje a energia elétrica, né, é a nossa grande aliada, né? Inclusive não seria possível estar gravando essa aula para vocês hoje se não existisse a corrente elétrica, a energia elétrica, tá bem? Então, professor, o que é energia elétrica, né? Muita gente acha que o único tipo de energia que existe na natureza é a eletricidade, né? Por exemplo, nas nossas casas, quando falta energia elétrica, a gente só diz assim, faltou energia. É como se a única energia que existisse fosse a eletricidade. Não é. Existem diversas formas de energia. Uma delas é a energia elétrica, tá bem? Então, fisicamente, a energia elétrica nada mais é do que a capacidade que a corrente elétrica possui de realizar trabalho, ok? Então, agora a gente vai aprender, né, como calcular a energia elétrica consumida por um aparelho qualquer. Então, imagina, por exemplo, o ar-condicionado aí da sua casa, aí do seu quarto. Professor, como é que eu calculo a energia consumida por esse ar-condicionado? É simples. Basta você multiplicar a potência dele pelo intervalo de tempo que ele funciona. Tá bem? Então, matematicamente, nós podemos escrever que a energia elétrica é a potência vezes tempo. Tá bem? Então, a potência, né, ela é medida em watts ou quilowatts, né, um submúltiplo do watts, e o tempo, neste caso, será medido em horas. Tá bem? Professor, então, qual é a unidade de medida de energia elétrica? Porque energia elétrica, né, qualquer tipo de energia, na verdade, é medida em joules, né? Então, a energia elétrica não pode ser diferente. A energia elétrica também é medida em joule. Mas existe, né, uma unidade de medida muito utilizada, né? Inclusive, nas nossas casas, a energia vem medida assim, que é em quilowatt-hora. Veja que eu estou multiplicando potência quilowatt vezes tempo, né, que está medido em hora. Tá bem? Então, o que acontece é que as empresas, né, que distribuem energia elétrica, né, para nós, eles estipulam um certo valor, né, em reais para cada quilowatt-hora. Então, imagina que um aparelho elétrico qualquer, né, consumiu uma energia elétrica de 200 kWh e considera que 1 kWh vale 50 centavos, por exemplo. Quanto é que eu vou ter que pagar, professor, por aquele aparelho? Eu vou ter que pagar 200 vezes 0,5, ok? Então, você pagaria R$100, né, pelo consumo de energia elétrica deste aparelho. Então, vamos lá. As cargas elétricas, né, elas já são conhecidas há muito tempo, né? Desde a época de Tales de Mileto, né, na Grécia Antiga, até os dias atuais, né, a gente utiliza aplicações, né, principalmente tecnológicas, a partir do comportamento de cargas elétricas. Tá bem? Então, vamos lá. Ao longo da história, né, da eletricidade, existiram diversas tentativas de tornar a eletricidade algo comercial. Tá certo? Então, essa tentativa, né, ela conseguiu ser executada por Thomas Edison, né? Thomas Edison, ele conseguiu colocar uma aplicação comercial para a eletricidade, tá bem? E outra curiosidade que eu gostaria de discutir com vocês, eu acredito que vocês já tenham observado, né, em algum momento aí da vida de vocês, que os pássaros, quando pousam em fios de alta tensão, eles não sofrem choque elétrico, né? Eles não morrem eletrocutados. Professor, mas o fio é de alta tensão, por que é que o pássaro, quando coloca as duas patinhas lá, ele não sofre uma descarga elétrica? Porque é o seguinte, como as patas dos pássaros, né, elas são bem próximas, né, as duas patas são bem próximas. Se elas são bem próximas, significa dizer que o potencial em cada pata é muito parecido. De tal maneira que quando eu faço a diferença de potencial entre esses dois pontos, é praticamente nula. E aí, se não existe diferença de potencial, você tem que lembrar lá do nosso início da aula, não há corrente elétrica. É por isso que o pássaro ele não morre eletrocutado. Tá bem? Continuando, para poder exercitar, né, a gente vai resolver aqui um exercício do Enem, que trata justamente sobre isso. Então, a questão diz o seguinte, entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. Substitua lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas, evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente, acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez, evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos simultaneamente. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. A característica comum a todas essas recomendações
é a proposta de economizar energia através da tentativa de, no dia a dia, reduzir. Perceba, você tem que procurar algo em comum, né, que existe entre essas inúmeras recomendações, tá bem? Por que que eu devo, professor, por exemplo, substituir lâmpada incandescente por fluorescente compacta? Para que eu diminua o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica, tá certo? Essa transformação de energia elétrica em energia térmica, a gente chama isso de efeito Joule, tá bem? Então, o objetivo é você diminuir o efeito Joule, ou seja, essa transformação de energia elétrica em energia térmica, tá certo? Evitar usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Para quê? Para evitar também o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica, tá certo? E assim, se você for analisar todas as recomendações que são dadas nesse exercício, você consegue perceber que a nossa alternativa correta da questão é a alternativa C. A alternativa que diz que o consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Esse é o objetivo dessas inúmeras recomendações, tá bem? Que são dadas para que haja menos efeito Joule, ou seja, menos transformação de energia elétrica em energia térmica, tá bem? Beleza? Então vamos lá, para o próximo exercício. Então, alternativa correta, alternativa C. O nosso segundo exercício, ele é da Universidade Estadual do Ceará, tá bem? Uma questão também sobre consumo de energia elétrica, tá certo? Então, vamos desenvolver e analisar como é que a gente chega em uma resposta. A questão diz assim: a Organização das Nações Unidas declarou 2015 como o Ano Internacional da Luz. De acordo com a ONU, cerca de 1,5 bilhão de pessoas no mundo ainda vivem sem acesso à energia elétrica, a principal fonte energética para a iluminação artificial. Esse cenário contrasta com o desenvolvimento tecnológico no setor de iluminação, que produziu 3 tecnologias bem conhecidas: as lâmpadas incandescentes, que ele está chamando na questão de LI, as fluorescentes compactas, que ele está chamando LFC, lâmpada fluorescente compacta, e as com tecnologia LED. Em média, o mesmo fluxo luminoso obtido com uma lâmpada incandescente de 30 watts pode ser obtido por uma lâmpada fluorescente compacta de 8 watts e por uma lâmpada LED de apenas 4 watts. Com base nesses valores, pode-se calcular acertadamente que a razão, você está me perguntando o que? A razão, a divisão, o quociente entre a energia consumida por uma lâmpada LED em 3,75 horas e uma lâmpada incandescente em meia hora é. Vamos entender. Ele quer que eu calcule qual foi a energia consumida por uma lâmpada LED em 3,75 horas. Professor, o tempo já está em hora. Excelente, eu não preciso transformar. Se viesse segundo, eu teria que transformar para hora. E uma lâmpada incandescente em meia hora. Meia hora, professor, é 0,5 horas. Tá bem? Ok, como é que eu calculo, então, a energia consumida pela lâmpada LED? É simples, né, professor? Basta eu multiplicar a potência desta lâmpada, né? Quanto é a potência da lâmpada LED? 4 watts. Mas, professor, por que é que você colocou 0,004 no slide? Porque eu transformei em quilowatts, ou seja, eu dividi por 1000, vezes 3,75, que é o tempo. Então, essa multiplicação resulta em 0,015 kWh. Então, essa foi a energia consumida pela lâmpada LED. A energia consumida pela lâmpada incandescente. Como é que eu faço, professor? Pega a potência da lâmpada incandescente, que vale 30, tá certo? Vou transformar essa potência em quilowatts, ou seja, vou dividir por 1000, que dá quanto? 0,03, e vou multiplicar pelo tempo. Quanto tempo a lâmpada incandescente fica ligada? Meia hora. Então, 0,03 vezes 0,5 resulta também em 0,015 kWh. Professor, mas a questão me pede a razão. A razão é o quê? A divisão. Então, a divisão entre dois números iguais dá 1. Ou seja, a razão entre a energia consumida pela lâmpada LED e a energia consumida pela lâmpada incandescente dá 1. A alternativa correta é a letra B. Tá bem? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido e até a próxima.